Eu fiquei responsável por apresentar uma sequência didática com o tema resenha crítica. Essa sequência didática ela contém 4 módulos e é voltada para o primeiro ano do ensino médio. Bom, para iniciar, será feita a proposta é que seja feita uma sondagem para saber quais os conhecimentos prévios dos alunos em relação a este tema. O que eles sabem sobre resenha crítica, se eles já viram, se eles conhecem. Então, a partir das informações colhidas, será mais fácil para o professor fazer toda a explanação do assunto em relação aos conhecimentos que os alunos passaram para ela. Então, será explicado o que é, depois de colhidas as informações, será explicado o que é uma resenha crítica, como ela é feita, para que serve. Então, para iniciar a explicação, será dito que a resenha crítica ela trata-se de um texto argumentativo, de um texto de natureza argumentativa. Ela busca analisar livros, obras, filmes. Então, a resenha ela tem toda uma estrutura. Muitas pessoas confundem resenha e resumo, mas são coisas distintas. A resenha, como eu já falei, ela busca analisar essas 3 coisas que eu citei. Então, se você quer fazer uma resenha, por exemplo, em relação a um livro, que é bem comum isso, você precisa ler o livro de capa a capa, entender o assunto, sobre o que é aquilo, e a partir daí, de toda a análise que você fez, de toda a leitura bem minuciosa, você vai dar a sua opinião em relação ao que foi lido, seja ela boa ou ruim, mas será feito dessa forma. Será explicado também que a resenha crítica ela tem toda uma estrutura, ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então tem que seguir esses 3 passos. Primeiro, na introdução, você precisa explicar, falar um pouco sobre do que se trata, por exemplo, o livro. Qual o assunto do livro? Qual a finalidade do livro? Depois que você explicar bem isso, você ali vai dar a sua opinião em relação a isto, ao tema, ao que você leu. Então, depois de toda essa explicação, a professora ou professor, ela vai ser mostrado um exemplo de resenha crítica através de data show. Por aí tem muitas resenhas, principalmente na internet a gente encontra muito. No YouTube é o que mais tem resenhas sobre filmes, sobre livros. É bem fácil de ser encontrado. Então, para que não reste dúvidas, para que os alunos consigam entender melhor, depois de toda a explicação, eles vão conseguir visualizar o que de fato é uma resenha crítica, como é feita uma resenha crítica. Se for oral, como é que faz? Se for escrita, como é toda a estrutura. Então, vai ser ali mostrado para que fique bem claro. Depois de toda essa explicação, essa explanação, a proposta é que eles assistam um filme em casa e a partir do que eles aprenderam, eles vão colocar em prática. Então, eles escolhem um filme a gosto de cada, faz a resenha crítica e traz para a aula, para a próxima aula. Então, de início, será feito isso. Aí, aqui no primeiro módulo, são 4 módulos. No primeiro módulo, será lida as resenhas,
Anteriormente, foi proposto que eles assistissem um filme e fizessem uma resenha sobre o filme. Nesta aula, que é o módulo 1, eles vão ler ou apresentar. Não precisa ser exatamente ler ali. Eles precisam sim trazer a resenha escrita, mas na hora de explicar, eles podem, sem ler, mas explicar o que eles escreveram. Explicar o que foi que eles acharam do filme, dar sua opinião em relação ao filme que eles assistiram. Então ali, cada um vai dar a sua opinião sobre o filme que ele escolheu. E depois, após as leituras, após as opiniões de cada um em relação ao filme que eles assistiram, será feito questionamentos. O professor irá fazer questionamentos aos alunos a partir do que foi visto até o momento. Então, os seguintes questionamentos são: qual é a função da resenha? Então, a professora vai perguntar, o professor vai perguntar para todos qual é a função da resenha. Como eles já ouviram toda a explicação, já tiveram a explicação do que é, já viram um exemplo de resenha, então agora eles vão responder a esses questionamentos oralmente. Então, qual é a função da resenha? O que estamos buscando quando lemos ou escrevemos uma resenha? E a outra pergunta, o outro questionamento é: reflitam e respondam. O que é esse gênero? Onde esse gênero pode circular? Então, será feito esses 3 questionamentos. Eles vão debater em sala, vai ser feita uma roda de conversa e ali cada pessoa vai dizer o que sabe a partir dessas perguntas. O objetivo dessa aula é a capacidade de identificar as características estruturais do gênero. Agora, no segundo módulo, em sala de aula, os alunos formarão grupos. A proposta nesse segundo módulo, a proposta é que formem grupos e que, a partir dos grupos formados, o professor vai lançar um tema para que eles, dentro de 10 minutos, eles formem as suas conclusões em relação ao tema escolhido. O tema que eu propus aqui, nessa sequência, foi educação à distância. Então, eles se reúnem, formam os grupos, cada grupo vai formar a sua opinião em relação a este tema. Depois de formado, terão 10 minutos. Depois de formada a sua opinião, depois de ter concluído os 10 minutos, além dessa opinião, eles terão que formular uma pergunta. Cada grupo vai formular uma pergunta sobre este tema. E eles vão perguntar. Um grupo faz uma pergunta ao outro grupo faz ao outro grupo e assim sucessivamente. Depois de feitas as perguntas e respondidas, eles ali irão dar a opinião do grupo em relação ao tema. Depois, para fazer a proposta, depois deste trabalho que foi feito em sala, a proposta será que, em casa, os mesmos grupos que foram formados em sala, eles façam um trabalho mais elaborado, para ser apresentado através de slides. Então, será feito um sorteio. Nesse sorteio terá livros, nome de livros, obras, para que eles, por exemplo, um grupo tirou
um filme. Então, eles vão analisar, vão assistir esse filme, vão analisar e vão criar o trabalho a partir do que foi visto no filme. Então, eles farão uma resenha do filme e essa resenha vai ser apresentada em sala através de slides para toda a turma. A proposta desse segundo módulo serão essas. E o objetivo dessa aula é que eles estabeleçam expectativas em relação ao texto ou filme, verificar os elementos organizacionais e estruturais e ter contato com algumas resenhas e ter contato com alguns livros e filmes para que seja feita essa resenha. No terceiro módulo, para essa aula, o professor entregará uma folha. Nessa folha será contida questionamentos tais como: já tiveram dúvidas a qual livro ler? Ou a qual filme assistir? Se tiveram ou se não tiveram, por quê? A outra pergunta: alguma vez já viram um anúncio de filme no cinema e pensaram, será que vale a pena assistir? E através destes questionamentos, será explicado à turma o quanto é importante se ter uma opinião formada. Desde sempre é cobrado isso, que nós tenhamos um posicionamento, que nós tenhamos a nossa opinião. A sociedade nos cobra isso. Desde pequeno, a gente precisa ter opinião, a gente precisa dizer o que a gente quer, o que a gente pensa. Então, sempre foi cobrado isso. E nós estamos vivendo um período de política. Então, se você quer uma cidade melhor, se você quer uma pessoa que administre bem a cidade, então você precisa lutar por isso. Você precisa ir em busca, saber quais as propostas desse partido, de tal partido. Você vai ali pesquisar, vai se inteirar sobre o que ele pensa, como ele pensa em relação à cidade. Então será feita toda aquela sondagem, né? Aquela análise, para depois você dar a sua opinião em relação ao que você pesquisou, em relação ao que você buscou, ao que você viu. Então, é preciso. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que o governo fazem muitas pessoas fazem as pessoas de marionete, porque elas não têm opinião própria e elas fazem o que a maioria faz. Elas se deixam levar pela maioria. E a maioria sempre está errada. Então, se a gente não tem a nossa opinião formada, se a gente não pode ficar no meio termo. A gente precisa se posicionar diante da sociedade. A gente precisa ir em busca de coisas melhores. E para que isso aconteça, nós precisamos ter a nossa opinião. Então, se você ainda não tem esse posicionamento, se você não se posiciona diante de várias questões, né? Você precisa trabalhar isso, porque é importante. Então, será explicado isso. Depois desses questionamentos, deles responderem isso, será feito esse debate em relação a isso. O quanto é importante a gente ter uma opinião. Então, o objetivo dessa aula será aguçar mesmo essa coisa de
deles saberem se posicionar, deles buscarem ter a sua opinião própria. E no quarto módulo, que é o quarto e último módulo, depois de tudo que foi visto e para melhor fixação, será proposto que os alunos levem para a sala de aula. Nesse terceiro módulo, não, é no quarto módulo mesmo, será proposto que eles levem para a sala uma matéria de uma revista ou qualquer matéria, mas que eles levem para a sala e eles destaquem os pontos que eles acharam mais interessante, os pontos que chamaram mais a atenção deles. Depois de marcado esses pontos, eles irão explicar o porquê aquele ponto chamou a atenção dele. Então, eles vão trocar essas experiências, cada um vai dizer qual foi o ponto que chamou a atenção e o porquê. Cada um fará isso. Então, nessa aula, será feito isso para fixação, depois de toda a explicação, porque houve a explicação. Em seguida, eles produziram uma resenha crítica, eles apresentaram uma resenha crítica. Então, para fechar mesmo, para fixar bem, vai haver esse debate, eles dando a opinião deles em relação ao que eles leram. Então, é isso. Foram apresentados 4 módulos, os objetivos, e com isso eu fecho aqui, tá bom? Eu vou mandar para a senhora porque eu só mandei o slide. Agora eu vou mandar a sequência didática toda prontinha, que eu ainda não mandei, mas eu vou mandar agora, tá bom?